Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, irei falar sobre a programação neurolinguística. Inicialmente, a gente começa falando o que é a programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística, ou PNL, é uma abordagem da comunicação e da mudança, desenvolvida no final dos anos 70 a partir dos trabalhos dos americanos Richard Bandler, que era doutor em matemática e em psicologia, e John Grinder, que era doutor em psicologia e linguística. Esses dois homens e seus associados, eles se juntaram, né, e com seus conhecimentos para analisar intervenções dos profissionais de comunicação e para retirar algumas das estruturas subjacentes e comuns às intervenções dessas pessoas, né, das falas dessas pessoas e das ações. A originalidade da abordagem ela está no fato de que antes de tudo, muito pragmática, né? Eles falavam, né, eles não se interessavam pelo que as pessoas diziam, mas pelo que eles faziam. E em seguida, eles construíram modelos daquilo que eles observavam, né? Esses modelos eles foram construídos a partir de elementos tomados de empréstimo às ciências mais atuais, que dizem respeito à comunicação humana, à linguagem e ao funcionamento do cérebro. Da progressão da PNL nasceu um conjunto de técnicas e procedimentos de trabalho que são rapidamente utilizáveis e revelam grande eficácia imediata. Essas novas técnicas elas permitem aos que dominam desenvolver de modo significativo sua habilidade relacional e saber iniciar processos geradores de mudanças profundas e duráveis. Né? Mais especificamente, a PNL ela oferece um modelo do modo como o cérebro funciona, de que forma uma pessoa pensa, sente, aprende, motiva e muda. É o modelo das estruturas que constituem a subjetividade, como um ser humano constrói uma experiência da realidade, né? Um conjunto de elementos e de grades que permitem observar e identificar estruturas e intervir, e técnicas precisas que favorecem a comunicação eficaz e a mudança, tanto quanto uma maneira geral de se organizar para definir objetivos precisos e alcançá-los. Nossa experiência da realidade e os comportamentos que daí decorrem, eles se tornam possíveis porque a gente possui um cérebro e um sistema nervoso. Então, é graças a esse equipamento, esse cérebro, esse sistema nervoso, extraordinário, que somos capazes de construir uma nova visão do mundo e de nos orientarmos nele, de pensar, de aprender, de sentir e evoluir. O objetivo maior da programação neurolinguística é observar de perto os processos internos, que são os neurológicos, que uma pessoa utiliza em diferentes situações de vida. Também é mostrar como essa atividade interna, né, nossos processos mentais e a atividade externa, que daí decorrem, que são nossos comportamentos, como que eles se ligam, como se fosse duas faces da mesma moeda, né? E ainda mostrar, através de comportamentos e de falas, a compreensão da organização dos processos na mente de uma pessoa. O pensamento ele também se dá através das percepções. Então, o que são as percepções? Nossos 5 sentidos, né, que permitem que tomemos contato com o mundo exterior e dele obtenhamos as informações que nos traz. Tais informações elas são recebidas pelo nosso cérebro, né? Nesse momento, você pode ver, por exemplo, frases impressas numa revista ou num jornal ou num anúncio na rua, né? E nela você pode observar, por exemplo, a cor do papel, né? Pode desviar os olhos da leitura e olhar o ambiente onde você se encontra, as formas, as cores, e também pode ouvir vozes e ruídos que chegam até você. Pode dirigir a atenção para o contato do seu próprio corpo, como é que ele está naquele momento, se tem alguma tensão, se você está sentindo algum músculo pressionando seu corpo, ou o contato, se você está sentado, o contato com a cadeira.
Ou se você está numa mesa, se você bebeu um copo com água ou um café, né? Ou se comeu algum alimento e está sentindo gosto, tudo isso ele está interligado nesse mesmo momento em que você está ali percebendo algumas coisas, né? Se existem cheiros, enfim. Essa experiência, ela demonstra que você acabou de utilizar os seus 5 sentidos, né? A visão, a audição, né? A sensação e emoção, que é o sinestésico, o paladar e o olfato. Então, a programação neurolinguística, ela utiliza esses 5 sentidos para entender o processo da percepção, que é a questão do sentido o visual, a visão, a audição, o sinestésico, que é o tato, sensações, emoções, e o olfato e paladar. Então nós utilizamos esses sistemas, esses sentidos, né, esses 5 sentidos, para perceber o mundo exterior. Nós usamos também para construir as nossas experiências interiores, o que nós absorvemos da realidade, que fazemos como pensamos, imaginamos, sentimos, né? Essa atividade interior, ela se organiza a partir da mesma estrutura. Podemos suscitar em nós imagens mentais, né? Que é o sistema visual. Podemos pensar sobre a forma de palavras, ou ouvir, por exemplo, uma música em nossa cabeça, que tem a ver com o sistema auditivo. Podemos experimentar sensações internas, como um pequeno vazio no estômago quando a gente está com fome, né, próximo da hora do almoço, ou emoções como a raiva de alguma coisa ou alguma situação que não deu certo e a gente fica nervoso e a gente sente uma musculatura mais forte no nosso corpo. Isso é o sistema sinestésico. Podemos, do mesmo modo, em imaginação, reconhecer um cheiro, um sabor agradável, né, que se liga mais ao sistema olfativo e gustativo, né? Por exemplo, você pode reconhecer o perfume de uma goiaba, por exemplo, e ao mesmo tempo você sentir o sabor que tem uma goiaba quando você, né, come. Então isso tudo está na sua imaginação, você não necessariamente está degustando a goiaba ou sentindo a goiaba próxima, você pode imaginar e isso já floresce em você. Nossos processos de percepção, eles são amplamente subjetivos. Numerosas experiências feitas em psicologia apontam para isso. Os processos de percepção, que supostamente nos permitem entrar em contato de modo objetivo com o mundo exterior, induzem também uma grande parte de subjetividade em nossa apreensão interna de mundo. Por isso que é muito comum a gente dizer que a gente só ouve ou escuta aquilo que a gente realmente quer ver e escutar. Embora o mundo exista, podemos dizer muito pouco a respeito da sua realidade. Tudo que percebemos e pensamos, tudo que nos aparece como verdadeiro ou importante, é necessariamente intermediado pelas características próprias do nosso cérebro, aos 5 sentidos do que dispomos, né? A cultura do que nos achamos imersos e a nossa própria história, ou o que nossos pais nos passaram, né, nos deixaram, e as conclusões que tiramos sobre a vida deles, dos nossos pais e das pessoas que nos circulam, né, e as 1001 experiências que nos modelaram. E é nessa ótica que a programação neurolinguística ela aborda o ser humano como detentor de uma determinada visão do mundo, de um modelo que está na origem do seu comportamento. Este mundo, tal como vivido subjetivamente, tem muito pouco a ver, para não dizer nada, com a realidade, né? Com R maiúsculo. Ele é altamente comportamental e resulta de um conjunto de aprendizagens e de crenças que podem ser questionadas e mudadas. As estratégias de intervenção, né, propostas pela PNL, elas permitem que nós cheguemos rapidamente a ensinar, a determinar os limites e as deformações próprias ao modelo de uma pessoa e ensiná-la a enriquecê-lo, e sem afobação, e é buscando apoio nos recursos que a pessoa já possui que ela consegue tal coisa e não aprofundando os problemas que encontra em sua vida. A nossa visão de mundo, ela inclui, portanto, a totalidade das aprendizagens que efetuamos desde que nascemos e das crenças que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Ela inclui também o que percebemos agora e o que podemos imaginar em relação ao futuro. Bem, então, concluindo essa pequena introdução sobre programação neurolinguística, é possível e é necessário frisar que, em nossa sociedade, a única constante é a mudança. Com efeito, como cada qual pode constatá-la em seu ambiente imediato.
que era verdade há 10 anos não é mais necessariamente hoje em dia. E também, provavelmente, em alguns anos, muitas coisas que hoje são verdades não serão mais. Então, para ter êxito, para ser melhor, devemos ser capazes de adquirir regularmente novos conhecimentos. Mais do que nunca, torna-se necessário desenvolver duas capacidades, duas faculdades muito importantes, que é aprender a aprender e ser flexível. Aprender a aprender é uma atitude interna que repousa em um uso inteligente, ativo, sistemático das possibilidades de nosso cérebro e de nossos recursos pessoais. Baseado na disponibilidade, este conhecimento dos processos psíquicos que permitem a aquisição de saberes novos não se perde com o tempo, qualquer que seja a variedade dos dados que tenhamos de integrar. A flexibilidade é a expressão comportamental dessa atitude. Ela é a marca de nossa aptidão para as mudanças, de nosso poder sobre as mudanças, tanto as que encontramos quanto as que suscitamos. Essas duas faculdades são super necessárias e quem se dedicar a elas pode não apenas esperar adaptar-se melhor às mudanças e desafios da nossa época, mas, sobretudo, acolher essas evoluções e vivê-las com curiosidade, interesse, para daí tirar um partido positivo delas. As técnicas da programação neurolinguística nos mostram que mudar e aprender não são sinônimos de procura de defeitos, erros e faltas, mas sim a busca de potencialidades e de qualidade existentes que nos levam ao desempenho de transformações internas que proporcionam a oportunidade de crescimento através da melhor percepção de competências disponíveis em nós mesmos e em nossos semelhantes. Muito obrigado a todos por estarem conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.